E aí, rapaz, firmeza? Vamos aqui para mais um exercício aqui de função afim, só que aqui, ó, eu tenho uma mistura, um modelinho aqui, ó, uma situação em que há uma modelagem usando funções afins, tá bom? Função afim e função linear aqui no caso da função receita. Então vamos aqui, vamos desvendar esse exercício aqui que é uma aplicação de todo o conceito, tudo aquilo que você estuda sobre funções de primeiro grau, tá bom? O que diz aqui o meu exercício, ó? Um artesão produz mensalmente X unidades de um determinado artigo. Sabendo que sua receita é dada por R de X igual a 60 vezes X e que o custo para X unidades é dado por C de X igual a 35X mais 600, quantas unidades ele deve vender para que não obtenha lucro nem prejuízo? Tá bom? Veja bem, aqui é um exercício simples que vai tratar do seguinte. Ele está relacionando funções receita, que é mais conhecida aí na gestão empresarial, na economia, aí como aquilo que se arrecada com a venda de determinados produtos, no caso aqui, o que eu vou obter com a venda de X unidades de um produto. E eu tenho aqui a função custo, que como o próprio nome diz, é quanto que me custa produzir uma quantidade X de unidades, tá bom? Então aqui ele diz que esse custo é de 35 vezes X mais 600 e essa minha receita é de 60 vezes X. Aqui essa função custo, nesse caso ela é modelada por dois termos, ela é uma função afim, tá bom? O coeficiente aqui 35 é o coeficiente angular e o 600 é o linear. Nesse conteúdo aqui, ó, quando você aprende um pouquinho aqui sobre esse tipo de função custo, você tem esse 600 aqui, que é chamado de custo fixo, que independe da quantidade X de produtos que eu vou produzir. Ou não importa se eu produza 1, 2, 3, 4, 5, 1.203 produtos, que o meu custo fixo será de 600. Aqui no caso aqui 600 reais, que é a unidade monetária aqui da situação, tá bom? Então, o custo fixo é de 600 reais e aqui eu tenho um custo variável que depende da quantidade de unidades que eu vou produzir aqui, tá bom? Então vamos lá, o que eu tenho que pensar aqui desse exercício? Ó? Se eu estou falando, ele quer saber quando que para qual quantidade de X de produtos produzidos e vendidos eu não tenha lucro nem prejuízo, eu tenho que lembrar do seguinte, que o meu lucro, é bem intuitivo que eu vou falar aqui agora, o meu lucro, ele é dado por, vou chamar aqui de lucro, ele é dado por tudo aquilo que eu arrecado, que é tudo que eu obtenho com a minha receita, com a venda do meu produto, menos todo aquele valor que eu gastei para produzir essas unidades. Então, o meu lucro para X unidades é a receita, aquilo que eu arrecadei com a venda dessas X unidades, menos o custo dessas mesmas X unidades. Como tudo relaciona a variável X, eu vou modelar isso aqui usando funções. Função lucro eu vou chamar de L de X. Função receita eu vou chamar de R de X, como está ali no enunciado do exercício. E função custo eu vou chamar de C de X. Tá? E o que ele quer que aconteça? Quantas unidades ele deve vender e produzir, obviamente, para que não obtenha lucro nem prejuízo. Ou seja, essa expressão aqui, ó, ela deve ser igual a zero. Ou simplesmente, o meu lucro deve ser igual a zero. Eu vou empatar, tá bom? Tudo que eu arrecadar com a venda é igual a tudo que eu gastei para produzir as mesmas unidades. E aqui eu já vou fazer essa seguinte ajuste aqui na equação. Se a receita de X unidades menos o custo de X unidades é igual a zero, então eu posso passar essa função custo para lá e eu fico com a seguinte informação, ó, que a receita de X é igual ao custo de X, tá bom? E aí eu vou pegar aquelas minhas funções que estão ali no enunciado e eu vou igualá-las, tá bom? A receita de X, vou fazer aqui embaixo, ó, é 60x, a função custo de X é igual a 35x mais 600. E aí eu vou resolver essa minha equaçãozinha aqui e eu vou descobrir o número de unidades que eu preciso produzir e vender para não obter lucro. Tá bom, pessoal? É isso aqui, ó. Vou pegar esse 35x, lembrando aí que eu tenho que deixar os termos em x tudo do mesmo lado da equação, não importa qual lado seja. Eu vou jogar esse 35x para lá, para o lado esquerdo da minha equação,
mudando ele de sinal, tá bom? Então vai ficar 60x menos 35x, olha. 60x menos 35x. Isso aqui vai ser igual ao 600 que ficou lá do outro lado, tá bom? 60 menos 35, aqui eu tenho 60x menos 35x, são termos semelhantes, fazendo 60 menos 35, eu fico com 25x, igual a 600. Terminando de resolver essa equação aqui, basta eu pegar esse 25, que é o multiplicador aqui do x, e mandar ele para o lado de lá, fazendo a operação contrária. Se está multiplicando desse lado, do lado de lá ele passa a ser um divisor. Então eu fico com x isolado aqui, 600 dividido por 25, tá bom? 600 aqui dividido por 25, e aí você vai obter com essa divisão aqui o valor das unidades que você procura. Ou seja, o meu x vai ser igual a 24 unidades. Tá bom, pessoal? Tá aí o exercício bem simples aí, envolvendo funções afins e lineares, modelando aí uma situação, problema, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se não entendeu, comenta, compartilha, faz seu barulho aí que eu volto para explicar e conversar com vocês aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço, valeu!